tinha que deixar um pouco de internet desligada para não travar. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso irmão Diego já está aí conosco. Glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glorifique a Deus. Estamos iniciando aqui mais uma live, uma mensagem de vitória da parte de Deus para as nossas vidas. Eu tenho por certo que Jesus falará conosco. Jesus já tem falado comigo muito nessa mensagem. Espero que também eu venha falar com você. Nós vamos estar orando e nesta oração queremos apresentar em especial meu cunhado que se encontra hospitalizado, internado numa UTI, e eu quero orar por ele, não só por ele, mas por todos os responsáveis ali da saúde, enfermeiros, médicos, os atendentes e as milhares de pessoas que estão passando por problemas semelhantes. Pessoas que às vezes ainda não aceitaram ao Senhor Jesus Cristo. E o que Jesus quer é o arrependimento. E você que tem um familiar, você que é cristão e tem um familiar que se encontra nessa situação, ou alguém que não é cristão, ore, peça para que Deus venha fazer uma obra, para que essa pessoa ainda mesmo que no leito de hospital, venha se arrepender, venha aceitar a Jesus, e mesmo que ela parta, ela vai estar com Deus, ela vai morar na glória, nos tabernáculos celestiais. Então, eu quero orar por essas pessoas, pelas famílias que estão ficando para trás. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo conhece, o Deus que tudo pode. Meu Deus, eu quero apresentar ao Senhor, meu Deus, essas pessoas que ainda não se arrependeram, meu Deus, essas pessoas que ainda não se converteram ao Senhor, que o Senhor vai de encontro a elas nos leitos de hospitais, nas enfermarias, nas UTIs, Senhor. Oh Deus, faça uma obra, mesmo que seja para o Senhor levar, meu Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor tem prazer na morte dos santos, e que o Senhor não tem prazer, meu Pai, na morte dos pecadores, não, meu Senhor. Então vá de encontro a eles. Meu Pai, Abraão, certa feita, ele intercedia por justos, ele clamava ao Senhor, e que o Senhor livrasse, meu Pai, se houvesse justos naquela cidade. Mas o Senhor Jesus Cristo, trazendo a graça salvífica, trazendo a salvação, meu Pai, Ele disse que não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes, e que Ele não veio para justos, mas Ele veio para aqueles que são pecadores. E que o Senhor possa, meu Pai, trazer, meu Pai, renovo, trazer transformação, trazer, meu Pai, um tempo de refrigério nos corações, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória, glória a Deus. Eu queria meditar com vocês num texto de 1 Samuel, no capítulo de número 7. 1 Samuel,
capítulo de número 7, versículo de número 10. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo é o nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo 7, versículo de número 10. Aleluia. Entenda uma coisa. Jesus disse, o apóstolo Paulo lhe disse: crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e tua casa. Nós precisamos continuar acreditando. Nós precisamos continuar perseverando, lutando em batalhas espirituais. E que você possa entender que Jesus está no controle de todas as coisas. Aleluia. 1 Samuel capítulo de número 7, versículo de número 10. Aleluia, aleluia. Diz assim: e quando Samuel oferecia o sacrifício, os filisteus se aproximaram para lutar contra Israel. Mas o Senhor Jeová trovejou com grande estampido nesse dia sobre os filisteus, e os desconcertou, e foram feridos diante de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram, até que chegaram abaixo de Bet-car. Aleluia. Versículo 12. E Samuel tomou uma pedra e colocou entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer. Aleluia. Dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aproximadamente 20 e poucos anos antes deste acontecimento, Samuel ainda estava vivendo a experiência de, pela primeira vez, de ouvir a voz do Senhor. Samuel, uma criança, ele teve o privilégio, ele ainda não conhecia, mas ele teve o privilégio de ouvir, aleluia, a voz do Senhor. O autor aos Hebreus disse: atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Aleluia. Em todas as cartas que Jesus direcionava às igrejas no livro de Apocalipse, ele termina dizendo: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Então o Senhor quer falar conosco nessa noite. E aproximadamente 20 anos atrás, Samuel estava ouvindo pela primeira vez a voz do Senhor. Alguns anos atrás ainda, antes dele mesmo ser concebido, a sua mãe tinha um propósito no coração de ser mãe, de gerar algo, aleluia, de gerar um filho, de ter o privilégio de ser chamada mãe. Mas ela era estéril, ela não podia ter filhos. Daí então ela sobe no templo. O seu marido ia sacrificar por ela, por sua outra esposa, e as outras esposas de Eucana conseguiam ter filhos, mas Ana não tinha filho. E a Bíblia diz que Ana queria um filho. Aleluia. E Deus, sabendo de toda a situação vivida pela nação de Israel, que a nação já tinha caído na idolatria, que o sacerdote Eli já estava desviado do caminho do Senhor, que a iniquidade tinha tomado conta de toda a nação de Israel. Então Deus tinha que levantar alguém, porque Deus não deixa os seus desamparados. Aleluia. Saiba de uma coisa, que Jesus não deixa ninguém desamparado. Aleluia, aleluia. Então tem um desejo no coração do Senhor, um propósito: tenho que levantar alguém. Tem uma mulher que deseja muito ter um filho, e ela já disse em oração que vai entregar este filho no altar. Aleluia. Porque quando o nosso propósito está em conformidade com o propósito de Deus, o milagre vai acontecer. Aleluia, aleluia. Quando nós temos a convicção de aquilo que nós estamos pedindo é para um propósito e para a finalidade que Deus possa usar, Deus vai cumprir com este propósito. Aleluia. Aí então nasce Samuel, ele vai ouvir a voz do Senhor. Ele não sabia que era a voz, porque já não se ouvia a voz, era muito rara.
Pouco se ouvia o Senhor falar naquele tempo. O Senhor permanecia-se calado porque a iniquidade estava tomando conta. E Ele vai chamar um menino. E às vezes você não entende quando Deus quer usar um menino, uma criança, um adolescente, um jovem, um rapaz mais novo. Deus usa quem Ele quer na hora que Ele quer. Aleluia. Quando o ministro de Deus está caído, ele levanta o outro, seja ela criança, seja ela um adulto, e Deus vai falar conosco. Deus não vai deixar nada oculto aos teus servos. O profeta Amós diz que Deus não faz nada antes, sem revelar aos teus servos, os profetas. No capítulo 3, versículo de número 7 de Amós, está escrito assim, que Deus não faz nada sem antes avisar os teus servos, os profetas. Mas agora quem Deus pode contar, sendo que o sacerdote, o ministro, está caído? Então Deus encontra Samuel dormindo, lá no santíssimo lugar, onde a arca da aliança repousava, aleluia. E Deus o chama, e a mensagem que Deus tem para Samuel, é uma mensagem dura. Deus poderia muito bem ter falado com o sacerdote Eli, mas o sacerdote Eli está em conveniência com o pecado dos teus filhos. O sacerdote está em conveniência com tudo que está acontecendo de errado com a nação de Israel. A iniquidade tem tomado conta. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, a mensagem que Deus tinha para Samuel, no capítulo de número 3, de 1 Samuel, a mensagem é dura para o sacerdote, mas ele vai receber de bom grado, aleluia. Mesmo que nós tenhamos que receber uma exortação da parte de Deus, e é o que está acontecendo nesses dias. Nós estamos recebendo uma correção de Deus, nós temos que receber de bom grado, nós temos que receber a mensagem de Deus, seja de quem ela vier, não importa. O importante é que nós venhamos nos arrepender. 1 Samuel no capítulo 3, versículo de número 10 diz assim: E o Senhor Jeová veio, e apresentou-se e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então respondeu Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Aleluia. Será que nesse momento nossos ouvidos estão sensíveis à voz do Senhor? Será que nós estamos à disposição da parte para com as coisas de Deus, para obedecer à voz do Senhor? No versículo 11 o texto diz: Então o Senhor Jeová disse a Samuel: Eis que farei uma coisa em Israel, e aquele que escutar sentirá que ambos os ouvidos tinirão. Neste dia executarei contra Eli tudo o que anunciei sobre a tua casa, desde o princípio até o fim, finalizando o que comecei, pois já disse que eu julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade cometida que ele bem sabe, porque os seus filhos trouxeram a maldição sobre si, e ele não os freou. Por isso jurei à casa de Eli que a iniquidade da sua casa será jamais expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de paz. Aleluia. Imagina você, Samuel, uma criança ali, não sei, 6, 8, 10, 12 anos, recebendo uma mensagem de Deus. Como que não ficou o coração de Samuel? E Deus deixa muito bem claro que o motivo era a iniquidade. Ou seja, um juízo da parte de Deus é outorgado quando a iniquidade começa a fazer parte da nação de Israel. Aleluia. E nos nossos dias não é diferente. Jesus disse em Mateus capítulo 24: Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, aleluia, este será salvo. Nós temos que perseverar. Aí você pergunta: mas o que é iniquidade? É o que está acontecendo nos nossos dias de hoje. O pecado está sendo institucionalizado. O pecado tem sido decretado como lei em muitos lugares.
O pecado tem sido aturado pela corrupção. E o amor se esfria. E o amor se esfriando, o juízo de Deus tem que ser aplicado. Porque o contexto de Mateus capítulo 24 é o princípio das dores. É o princípio que a igreja vai passar para o arrebatamento. A igreja passa pelo princípio das dores para ser arrebatada. Aí Deus usa uma criança, um jovem, um adolescente para instruir o sacerdote. Mal espera amanhecer, o sacerdote vai procurar Samuel e vai perguntar: mas o que o Senhor Jeová te disse? Não me esconda nada, não me esconda nada. E Samuel lhe conta tudo. E no versículo de número 18 ele diz: Samuel lhe disse todas as palavras sem esconder nada, e Eli lhe respondeu: é o Senhor Jeová, aleluia. Que ele faça como ele bem aprouver, como ele aprouve, como é da vontade dele, aleluia. Meu Deus, aleluia. Então a nação de Israel vai passar por muitas dificuldades, por causa da iniquidade. Vai haver batalhas, vai haver guerras, aleluia. Vão perder a arca da aliança, que é a presença do Senhor. A arca da aliança vai ser levada pelos filisteus. Os seus filhos vão morrer, vão perecer. Eli, ao receber a notícia que os seus filhos morrem, ele também cai da cadeira e morre. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Porque a palavra do Senhor se cumpre. Porque a palavra do Senhor é verdadeira. Quantas pessoas não precisam de arrependimento? Quantas pessoas que neste momento não precisam se arrepender? E esse é o primeiro passo que a nação de Israel vai ter que tomar para que as coisas venham entrar em ordem novamente, para que a arca da aliança venha retornar para a nação de Israel, para que a presença de Deus venha retornar para a nação, para o povo de Israel, e eles se sintam novamente protegidos. Aleluia, aleluia. Tantas coisas aconteceram. A consequência desta queda foi ele perder um ministério de 40 anos julgando, a morte dos seus filhos, a perda da presença. A presença de Deus temporariamente vai ficar com os filisteus, mas Deus vai enviar pragas, hemorroidas, vão ferir eles com morte, com mortandade, porque lá não é o lugar da presença de Deus. Aleluia. O lugar da presença de Deus é aqueles na qual Deus chamou. Você que está ouvindo essa mensagem, às vezes você se encontra longe dos caminhos do Senhor, e não foi isso que Ele planejou para você, não foi isso que Ele projetou para você. Quantas pessoas não estão desviadas dos caminhos do Senhor, mesmo dentro da igreja estão desviados, precisam renovar as alianças, precisam se arrepender, precisa de um pacto novamente. Aleluia, precisam pedir perdão para o Senhor. Não deixa que a morte venha bater na sua porta e você não esteja reconciliado com Deus. Aleluia. Nós precisamos estar reconciliados. E aí eu vejo muitas pessoas neste momento orando para pessoas que são salvas. Não que nós não devemos orar por pessoas que já estão salvas, que são pastores, que são dirigentes, que são obreiros, que têm passado por essa pandemia, por enfermidades, mas não é isso que o Senhor quer. Ontem o Senhor me incomodava dizendo que Ele não veio para justos, Ele veio para os pecadores. A nossa oração tem que estar voltada para os pecadores que nesse momento têm perdido as suas vidas. Milhares de pessoas têm sido lançadas no lugar de tormento. Por quê? Porque nós não estamos intercedendo por elas, nós não estamos clamando, nós não estamos crendo que Jesus pode entrar lá nesse hospital e fazer uma obra, e mesmo que ela venha falecer salva, e ela venha nascer de novo no reino dos céus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Abraão, em Gênesis capítulo 19, ele estava intercedendo por justos.
Aí Jesus me levou lá em Mateus capítulo 9, versículo do 10 ao 12. Jesus diz que os médicos, os sãos não precisam de médicos, mas os doentes precisam dos médicos. E no versículo seguinte, no contexto, ele diz: e vocês têm que aprender que o que é misericórdia quero, e não sacrifícios, porque eu não vim para justos. Os justos já estão salvos, já foram justificados por Jesus. E as pessoas que não se arrependeram ainda, mesmo que estejam no leito de hospital, um enfermeiro vai chegar lá com uma palavra, alguém vai aparecer lá, Jesus vai enviar um anjo, ou o próprio Espírito Santo, e essa pessoa vai se arrepender, e mesmo que ela venha a falecer salva. Aleluia! Aleluia, aleluia, nós temos que crer nesse Jesus. Abraão entendia da lei, Jesus entendia da graça. A graça é misericórdia, a graça é compaixão, a graça é empatia. Aleluia, aleluia. E os responsáveis ali, os enfermeiros, os médicos, que estão colocando a sua vida em risco, muito mais que a igreja. Mas a igreja, ela tem olhado para o seu próprio umbigo, para o seu ego. Nesse momento a igreja só tem olhado para o seu ego. Tem muitos ainda que têm dobrado os seus joelhos e clamado por aqueles que precisam ser salvos. Mas você ouve pessoas dizendo: vamos levantar um clamor para pastor fulano, vamos levantar um clamor para cantora fulana. Esses já são salvos. Não estou dizendo que é pecado, que é errado, que é ruim orar por esses, não. Mas agora quem precisa das nossas orações são os ímpios. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas Jesus também disse que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Aleluia. Vocês acreditam que Deus está alegre com essas pessoas que estão sendo lançadas no lugar de tormentos, no Hades, e de lá não tem como sair, de lá não adianta se arrepender? O momento agora da igreja é clamar pelos que não são, pelos injustos. Jesus ensinou que nós devemos amar os nossos inimigos, amar os que nos perseguem. Mas tem pessoas, cristãos, desejando o mal daqueles que nos perseguem. Não foi isso que Jesus ensinou. Isso não está nos evangelhos, pelo contrário. Pelo contrário. Jesus ensinava, curava, pregava por multidões pecadoras que precisavam de arrependimento. E todo esse contexto, até chegar no capítulo 7, vão se passar de Deus falar com Samuel, até o capítulo 7, vão passar mais de 20 anos. E eles estão vivendo em batalha, peleja, guerra. Foram mais de 20 anos que depois que a iniquidade foi instalada na nação de Israel, Deus permitiu batalhas até Samuel já está podendo agora ser um homem que ministra no altar. Aleluia, aleluia, aleluia. Então não duvide dos propósitos de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai levantar agora uma geração nova, uma geração que tem amor pelas almas, uma geração que tem a convicção que Jesus é aquele que ainda salva, cura, batiza pecadores, que veio em busca de pecadores. Aleluia, porque tem muitas pessoas que são escolhidas por Jesus, que ainda estão perdidas, mas já são escolhidas por Ele. Ele sabe que essas pessoas vão se arrepender, e nós temos que anunciar, nós temos que clamar. E por que eu estou dizendo isso? No Evangelho de João, no capítulo 17, há 2000 anos atrás, Jesus já estava orando por mim e por você. Ele sabia que no ano de 2012, no dia 16 de outubro, Leonardo de Andrade ia levantar a sua mão para os céus e dizer assim: Senhor, eu te aceito como Salvador, aleluia.
Ele já estava orando por mim, por você. Ele já estava rogando. Ele disse: eu não rogo só por estes, mas por aqueles que hão de crer. João capítulo 17. Eu quero ler esse texto. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. João capítulo 17, Jesus está fazendo a oração sacerdotal. E nessa oração já incluía o teu nome. Aleluia. Aleluia, nessa oração já estava o teu nome lá nesta oração. E você ainda às vezes nem tinha nascido. Claro que você não tinha nascido. Você ainda nem sabia se ia aceitar Jesus. A tua família não sabia de nada. Você não sabia de nada. Mas Jesus já estava intercedendo. Olha, eu estou orando por essa pessoa aqui. Esse fulano aqui. Eu estou orando pela Isabela Campos de Andrade, que vai aceitar Jesus. Eu estou orando pela Marisa Fernanda. Eu estou orando pelo Diego, pela Alessandra. Eu estou orando. Aleluia. Aleluia, pela Gabriela eu estou orando, pela Elza Prudêncio de Andrade, eu estou orando pelo Pedro Paulo dos Santos, aleluia, aleluia, glória, glória, pela Linéia, pelo Tyler, pelo Oliver, pelo Claro, pela Lineide, pelo Márcio, aleluia, aleluia, pelo Clarindo, pelo Dailton. Ele já estava orando, está escrito aqui, ó, João capítulo 17, oh, Jesus disse no versículo 19: e por eles eu me santifico, aleluia, aleluia. Ele já se santificou por nós, aleluia, para que na verdade eles também sejam santificados. Você que já foi santificado, você já foi justificado por Jesus. Aleluia, levanta a tua mão na tua casa e glorifica a Deus. Você que está longe, você já foi santificado, Jesus já orou por você. No versículo 20 ele diz: e não rogo somente por estes, senão também por aqueles que pela sua palavra, é pela palavra de Deus, não é pela palavra do homem, não é pelo testemunho do homem, não, é pela palavra dele, hão de crer em mim. Aleluia. Aleluia, aleluia, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, aleluia, e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O mundo tem que crer que eu e que você, nós estamos ligados em Cristo Jesus, aleluia. E passando por todos esses momentos de turbulência, de dificuldade, chega um tempo em que Samuel olha para eles e diz: o primeiro princípio, o primeiro passo é o arrependimento. Samuel olha para eles e diz assim: Samuel falou a toda a casa de Israel, Samuel capítulo 7, versículo de número 3. E Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se vos converteres, se vos converterdes ao Senhor Jeová, tem que haver conversão. Este é o momento que precisa de haver conversão, e mesmo que seja através da tua oração, que está me ouvindo agora neste momento, é possível. Jesus já ensinou isso. Jesus ensinou que é possível, aleluia, com todo o vosso coração. Lançai os deuses estranhos. Tem pessoas que ainda não entenderam que tem deuses estranhos que estão tirando a comunhão com Deus. Os astarotes. Preparai o vosso coração, prepara o teu coração. No profeta Amós, se eu não me engano, no capítulo 4, versículo de número 12, Deus diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Aleluia, aleluia. Será que você está preparado para encontrar com o Senhor teu Deus? Jesus disse para aquele homem que queria aumentar os seus celeiros, porque ele já não sabia onde mais colocar os grãos, a sua colheita. Ele já não sabia: o que eu vou fazer? Eu não sei onde que eu coloco mais. Eu não sei onde guardar mais o meu dinheiro. Jesus olha para ele e diz: louco,
Se hoje pedires à tua alma o que você tem a oferecer, meu Deus, aleluia, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Ele também quer nos dar essa vitória. Se ainda que nós venhamos morrer aqui nessa terra, nós vamos nascer na glória, nós vamos estar do lado dEle, é isso que é o importante. Preparai o vosso coração e servi somente a Ele, então Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Sabe o que é os filisteus nos dias de hoje? Essa pandemia, são os agir das trevas, são os principados que têm ceifado vidas, são as drogas, são os pecados ocultos, são os filisteus nos dias de hoje. Mas Jesus quer ver o nosso arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, aleluia. Esta era a mensagem de Jesus Cristo, esta era a mensagem de João Batista. E quando isso acontece, quando há conversão, aleluia, quando há conversão, aleluia, aí precisa do sacrifício. Capítulo de número 10. E quando Samuel oferecia o sacrifício, agora Deus tem um homem no altar novamente, um homem que oferece, aleluia. E você que pai que me ouve, você pai de família que está me ouvindo, você é o sacerdote da tua família. É tempo de você se prostrar e oferecer sacrifícios para a tua família. E às vezes o teu sacrifício pode ser um sacrifício de louvor, um sacrifício de adoração, de aquebrantamento, porque a Bíblia diz que um coração aquebrantado e contrito Deus não despreza. Esse é um período que Deus tem feito muitas pessoas se prostrarem. Muitas pessoas estão com o coração aquebrantado e contrito. Muitas pessoas estão clamando a Deus neste momento. Muitas pessoas estão prostrando. Sabe por quê? Porque Jesus diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor. E não importa a sua condição financeira, não. Essa pandemia não está escolhendo classe social, não. Aleluia. Aí os filisteus se apresentam para lutar. E o que acontece? O Senhor Jeová troveja. Aleluia. Apocalipse capítulo 5 diz que do trono saem vozes, relâmpagos e trovões. Você pode, você que é pai, você que é mãe, você que aí cuida do teu lar, você que tem autoridade sobre a tua casa, sobre a tua família, decreta aí agora que nenhum principado, nenhuma potestade, nenhum mal te sucederá. Aleluia. O Senhor trovejou com grande estampido nesse dia sobre os filisteus e os desconcertou, e foram feridos diante de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até chegar abaixo de Bet-car. Então Samuel tomou uma pedra e colocou em Mispa. Nós vamos colocar uma pedra, um ponto final nessa história ruim, nisso que você tem passado, nisso que você tem enfrentado. Tenha por certo que vai ser colocada uma pedra. Por quê? Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e não vai deixar de nos ajudar, porque Ele disse: eu, Senhor, eu não mudo, eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje e sou eternamente o mesmo Deus, aleluia, que prevalece sobre qualquer batalha. Ebenezer, aleluia. E desta forma, no versículo 12, no versículo de número 13, diz assim: desta forma foram vencidos os filisteus e não ultrapassaram mais a fronteira de Israel. E a mão do Senhor esteve contra os filisteus todos os dias de Samuel, aleluia. A peleja, ela é do Senhor. Nós estamos numa peleja espiritual.
A peleja é espiritual e nós temos que clamar. É espiritual a nossa luta. É contra principados e potestades nas regiões celestes. Mas nós temos que invocar o nome de Deus e clamar por aqueles que ainda não se arrependeram. Este é o propósito. Este é a vontade do Senhor por esses dias. Foi o que o Senhor falou comigo ontem à noite. E Ele não parava de falar. Eu ia deitar, Ele voltava a falar, eu voltava para a Bíblia, eu voltava para a palavra e eu meditava mais. Aleluia, aleluia, glória, glória. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Muitos grandes que estão caídos, onde Deus já não tem usado eles, e agora Deus tem levantado pessoas novas. Deus tem levantado homens e mulheres que têm se mantido na presença de Deus. E Ele quer usar você. Seja uma voz profética na sua cidade, no seu bairro, no seu trabalho, no seu colégio, aonde você estiver. Seja uma voz de Deus. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça vosso coração. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. A vitória chegou, mas precisou de arrependimento, precisou de sacrifício. E eu não estou falando aqui só de financeiramente não, porque nesse período que muitas pessoas estão debilitadas, ainda via pastor Eliseu Rodrigues escrevendo uma mensagem a respeito do jejum. Se nós jejuamos e não partimos o nosso pão que nós jejuamos, esse pão que nós deixamos de comer, e se nós não partimos com os necessitados, não há avivamento do Espírito Santo. É o que Isaías no capítulo 58 ele diz, que quando nós fizermos jejum, esse prato de comida, nosso almoço, a nossa janta, o nosso café da manhã, ele tem que ser repartido com aquele que não tem. E quantas pessoas estão passando dificuldades neste momento de pandemia, estão desempregados, estão aflitos, estão desesperados. E a igreja que é embaixador de Cristo, nós somos embaixadores de Cristo. Você não carrega qualquer título não. Você não carrega um título só de pastor, ou só de evangelista, ou só de cooperador, ou só de músico. Não, ou de líder do ciclo de oração, não. Você agora é embaixador de Cristo. Você é representante do reino de Deus. Aleluia. Aleluia, glória, glória a Deus. Então faça a diferença. Faça a diferença. Samuel fez a diferença. Seja alguém que faz a diferença. Para a glória de Deus. Para o nome de Jesus ser glorificado. Porque o que nós fazemos é para o Senhor. O que nós fazemos é para o Espírito Santo. E que Jesus possa te abençoar. Que Jesus possa te abençoar. No teu bairro tem uma pessoa que está necessitada nesse momento. Eu sei que nós não podemos visitar. Eu sei que nós não podemos. Mas se você também está ouvindo e é necessitado, carente disso, de um alimento, não tenha vergonha. Envie uma mensagem para a igreja. Procure uma igreja mais perto de você. Solicite isso de uma igreja. Esse é o papel social que a igreja tem que prestar para a sociedade nesse momento. Não só nesse momento, em todos os momentos, em especial nesse momento. Que Deus possa te abençoar nessa mensagem. Que Deus possa te abençoado, assim como Jesus falou comigo. Espero que tenha falado com você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero lembrar vocês que já vou estar orando, mais uma vez eu quero levantar um clamor. Deixa eu só dar alguns recados aqui e a gente vai levantar um clamor. Se você está aí nessa live me ouvindo e crê nessa palavra profética, levante um clamor também no seu lar. Levante aí pelo teu vizinho que você às vezes não conhece, não tem muito contato. Aí na sua rua, levante um clamor pela vida dele, interceda por ele agora. Mas que você possa entender algo. Eu quero dar aqui, domingo nós temos 2 cultos, às 9, às 10 da manhã e às 17 às 18.
na Avenida João Pinheiro 841, Assembleia de Deus Ministério do Belém. Também quero dizer que se você deseja devolver o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor, procure a igreja, procure os canais da igreja aí, os aplicativos da igreja, AD Belém Uberaba. Procura o site AD Belém Uberaba, você vai encontrar links aonde você pode fazer a sua oferta, devolver o seu dízimo ao Senhor. Continue sendo fiel ao Senhor. Continue. O texto diz que ele estava oferecendo ao Senhor e a batalha foi vencida. Não estou dizendo aqui para você tirar da onde você não tem. Devolva só aquilo que é do Senhor neste momento. Faça isso de bom coração. E Deus vai lhe retribuir poderosamente. Em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando agora. Eu quero orar mais uma vez pelo meu cunhado Paulo, que está internado na UTI. Para todas as pessoas que estão internadas. Para todas as pessoas, os agentes de saúde. Para as pessoas que estão nas vacinas. Para as famílias que estão perdendo os seus familiares. Elas têm que ter uma palavra de consolo que vem da igreja. E a palavra é: se apoie no Senhor. Chegue até o seu ente querido e fale para ele aceitar a Jesus como fiel e salvador da sua alma. Converse com ele e fala para ele: aceite a Jesus. Que se ele, ainda que ele venha a falecer, ele vai estar na glória com Deus, como aquele homem lá na cruz do Calvário. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu quero interceder, meu Deus, pelo bairro aqui, pelo bairro Pacaembu, pelos meus vizinhos, de cima, de baixo, meu Deus, pela Assembleia de Deus do Belém aqui no bairro Pacaembu, para os outros ministérios aqui no bairro Pacaembu, pela igreja do Senhor. E também quero orar, meu Pai, por aqueles que ainda não o aceitaram, aqueles que ainda estão longe, aqueles que estão desviados, Senhor. Meu Deus, o Senhor disse que é o teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, ó Espírito Santo, eu intercedo agora, porque tem que haver um mover tremendo, ó Espírito Santo. O Senhor que é onipotente, onipresente, onisciente, o Senhor está em todos os lugares. O Senhor tem todo o poder, o Senhor conhece todas as coisas. Oh Espírito Santo, a nossa confiança é no Senhor agora. Convença, meu Pai, nos leitos de hospitais, convença em cada família, em cada lar, Senhor. Oh, aleluia, eu confio em Ti, oh Espírito Santo. Entra nesses hospitais e que o espírito de morte, em nome do Senhor Jesus Cristo, bata em retirada. Em nome, que todo principado, que toda potestade, hostes espirituais da maldade, dominadores tenebrosos das trevas, sejam lançados no abismo, presos em cadeias e grilhões, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia, aleluia. Eu creio, meus irmãos, eu creio que Jesus, Ele está salvando neste momento, aleluia. Eu creio que Jesus está salvando aqueles que estão se arrependendo, aqueles que estão ouvindo esse clamor, aqueles que vão ouvir o clamor da igreja, para aqueles que precisam de arrependimento. Mais uma vez aqui eu agradeço, Deus abençoe. Então domingo nós temos dois cultos. Na terça-feira nós temos culto de ensino online a partir das 18 horas com o pastor Angelimar. É uma bênção, uma palavra de Deus poderosa. Temos que continuar aprendendo a palavra de Deus, mesmo que esteja restringido o culto, a igreja se juntar, mas nós de casa nós temos ainda forças, porque um joelho dobrado, Jesus disse que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. É isso que Jesus espera agora dos justos, da oração de um justo, da oração dos justos, porque ela muito pode em seus efeitos. Oh, aleluia, bendito seja do Senhor Jeová, bendito seja o nome do Senhor Jeová. Glória a Deus. Eu oro e agradeço por isso aqui que está acontecendo. Eu louvo a Deus porque Deus está no controle, aleluia. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, amém. Fiquem com Deus, a paz do Senhor, a paz seja convosco nos seus lares, em nome de Jesus, amém. Glória.